Aqui nós vemos um exemplo de uma imagem GEO-1, que é o aeroporto de Rockhampton, na Austrália, adquirida em junho de 2010. Esse satélite, então, possui a resolução nominal de 41 centímetros na pancromática. Nós vemos, então, que a riqueza de detalhes no imageamento, né, é possível a leitura de sinalização de tráfego aéreo na pista, né, os carros, suas cores, a posição, é tudo retratado com muita fidelidade. Ela possui um elevado grau de detalhamento dos alvos da cena. Novamente uma imagem Quick Burge, aqui nós vemos a Torre Azad no Irã, adquirida em junho de 2009, e o Centro Financeiro de Houston, Texas, em 2007, aqui com um elevado ângulo de visada. O diferencial do Worldview 2, fabricado pela Digital Globe em relação ao Quick Burge, da mesma fabricante, foi a incorporação de 4 novas bandas multispectrais. Então, além das tradicionais azul, verde, vermelho e infravermelho próximo, foram acrescentadas a banda azul costeira, amarelo, vermelho limítrofe e uma segunda banda no infravermelho próximo. Em estudos aqui no INPE, conduzidos para a classificação de alvos urbanos, a banda amarelo ela se mostrou extremamente útil para diferenciar alvos que são compostos por argila e sempre apresentavam confusão espectral. Então, a banda amarela ela foi capaz de diferenciar, por exemplo, solo exposto argiloso de telha cerâmica, também feita com argila. Aqui nós vemos um outro exemplo de imageamento do Worldview 2, que é o Hotel Burj Al Arab, em Dubai, nos Emirados Árabes. Vocês podem notar a riqueza de detalhes da cena, até as barraquinhas na praia, a elevada qualidade radiométrica. Então, essas são características de superioridade incontestáveis no Worldview 2. Aqui uma outra imagem do Worldview 2, que é a Ópera de Sydney, na Austrália, adquirida em outubro de 2009. Se vocês atentarem para detalhes na cena, é possível até o reconhecimento de pedestres. Como que nós podemos definir as principais características da terceira geração? Ela possui a vantagem de ter um alto nível de detalhamento da cena, a largura de banda é estreita, isso é uma desvantagem, porque na necessidade de recobrimento de vastas áreas, um número maior de cenas será necessário. Possui a vantagem, por outro lado, de ter a visada off-nadir, permite a modelagem tridimensional do ambiente urbano, uma vez que com a capacidade de visada off-nadir é possível a aquisição de pares estereoscópicos e a construção de modelos digitais de superfície ou modelos digitais de terreno. Possuem elevada resolução radiométrica, todos eles com 11 bits, o que permite uma melhor discriminação de alvos. Possuem elevada resolução temporal, conforme eu falei, são satélites de baixa altitude com uma velocidade de órbita, né, de percorrimento da órbita terrestre elevadíssima, o que permite também a cobertura sistemática de eventos dinâmicos. Por outro lado, eles apresentam a desvantagem do alto custo das cenas. Outras desvantagens que são importantes falar em relação a esses sensores, né, de alta resolução espacial na terceira geração de satélites. Existe uma defasagem de aquisição entre a imagem pancromática e a imagem multispectral, que chega a ser aproximadamente de meio segundo. Obviamente, isso não traz problema para alvos que são imóveis num fusionamento de imagens. Porém, quando nós estamos em estradas onde os veículos estão se movimentando, os alvos a altas velocidades, meio segundo faz diferença. E quando se promove a fusão da pancromática com a multispectral, ocorre o que a gente chama de fantasma, isto é, a aquisição do veículo na pancromática apresenta-se espacialmente deslocada em relação à aquisição do veículo na banda multispectral. Outros problemas da terceira geração são chamados artefatos da imagem. Isto porque, conforme eu falei, alvos que se movimentam em grandes velocidades possuem uma defasagem na aquisição entre as bandas pancromática e multispectral. Outro efeito problemático nessas imagens é o chamado flare, que quer dizer borramento. O flare se refere a alvos que possuem elevada refletividade que causam uma saturação
durante a aquisição da cena. Ele provoca o que nós vemos aqui, esse efeito conhecido em inglês como spilling, que quer dizer borramento. Da mesma forma, ocorrem artefatos de borda, porque ele transpassa alvos, e isso é um efeito acentuado em face do uso do TDI, que é aquele mecanismo que, para compensar a baixa relação sinal-ruído dos pequenos detectores, imagia a cena sucessivas vezes. Então, aqui nós vemos outros exemplos de flare, sempre lembrando que, em geral, eles são causados por coberturas metálicas. Outras limitações dos satélites de alta resolução espacial se referem ao deslocamento de alvos devido ao processo de ortorretificação. Então, obviamente, quando a imagem não é adquirida na DIR, sempre vai haver um deslocamento de alvos e isso traz prejuízos para a classificação. Outros problemas inerentes a esses sensores de alta resolução espacial se referem ao fato de que em ortoimagens, quando a informação de altura não é disponível para todos os alvos, ocorre deformação de certos alvos na cena. Nós temos aqui um exemplo ilustrativo que mostra uma visão em perspectiva aérea de uma ponte sobre um vale e um rio, e quando essa imagem é ortorretificada, se não houver a correta informação de altura para a ponte, ela vai ser projetada sobre o vale e vai apresentar essa deformação incondizente com o real traçado da ponte. Então, aqui nós vemos um exemplo real do esquema ilustrativo do slide anterior, onde a ponte de Bósporos aqui ela apresenta um traçado sinuoso, quando na realidade ela deveria estar totalmente contínua. Aqui, mais uma vez, outra exemplificação, a ortoimagem verdadeira é aquela que supostamente ela apresenta a projeção no plano ortogonal para todos os alvos sem distorções. Só que isso na realidade é muito difícil de obter. Nós vemos aqui que algumas pontes onde havia informação de altura, elas estão devidamente posicionadas. Outras pontes, no entanto, para as quais não se dispunha da informação de altura com precisão, aparecem distorcidas na ortoimagem. E para finalizar, é sempre válido mencionar que, embora nós tenhamos tido um grande ganho de resolução espacial com a terceira geração, ainda não é recomendável a atualização de cadastro urbano. Por quê? Porque não se visualizam ainda divisas de lotes. Então, não se pode prescindir até o momento de imagens aerofotogramétricas digitais para atualização de cadastro. É bom lembrar que novas demandas têm sido impostas pelos sensores aí da terceira geração, uma vez que eles apresentam imagens com elevadíssimo número de pixels e alta resolução radiométrica, que torna essas imagens extremamente pesadas, demandando uma melhor capacidade tanto computacional quanto de software. Os métodos de processamento também têm que ser reformulados. Essas imagens apresentam características distintas das imagens da geração anterior, então elas requerem novos métodos de pré-processamento, de fusão e também de classificação, uma vez que a riqueza de alvos e a melhor resolução espacial demandou novas técnicas de segmentação e interpretação dos alvos. Então, aqui nós temos alguns exemplos para classificação, que é a chamada orientação objeto ou análise de imagem baseada em objeto, que incorpora conceitos como herança, abstração, encapsulamento e permeabilidade de escalas em redes semânticas hierárquicas, que permitem uma classificação hierarquizada da cena. Isso se inclui nos chamados sistemas especialistas, em inglês Expert Systems, que nada mais são do que abordagens cognitivas, que procuram simular o processo cognitivo do cérebro humano no reconhecimento de padrões e extração de atributos de uma imagem. Então, a princípio, essas imagens de alta resolução, elas não são classificadas por técnicas tradicionais, elas procuram fazer, a princípio, uma segmentação multiresolução, onde eu tenho diferentes escalas de objetos, segmentações com um limiar de área maior e menor, todas elas são hierarquizadas, isto é, as fronteiras se intercomunicam entre os diferentes níveis de segmentação. Outros parâmetros são considerados, não somente área, mas também forma, compacidade e suavidade.
E a partir daí, com uma rede hierarquizada de segmentação, eu ajusto então uma rede hierárquica de classes, que é a chamada rede semântica hierárquica, onde eu tenho uma discriminação de alvos. Aqui nós temos um caso simples de uma rede que tem apenas 2 braços, 2 grandes ramos, mas ela poderia ser mais complexa. Então aqui o solo urbano ele pode ser permeável ou impermeável. Uma vez que ele é permeável, ele pode ser apenas vegetação ou solo exposto, e sendo classificado como vegetação, ele será necessariamente arbóreo ou rasteira. Por outro lado, quando o solo ele é dito classificado impermeável em um nível de segmentação superior, ele pode ser somente construção ou pavimentação viária. Sendo construção, ele pode aí ter 3 tipos de cobertura: alumínio, concreto, cerâmica. É um exemplo bem simples, que procura remover a confusão na classificação. Então, essa abordagem procura, através de uma base de conhecimento a priori do intérprete, criar a segmentação, a rede hierárquica de classes e, através de atributos os mais diferenciados, promove, então, a classificação por meio de funções fuzzy que podem ser rígidas ou contínuas. Então, o diferencial dessa nova abordagem de classificação é que ela não precisa necessariamente de bandas de imagem. Ela pode utilizar quaisquer dados raster, inclusive modelos numéricos de terreno, ela pode utilizar mapas temáticos, dados vetoriais, ela pode combinar de forma diferenciada esses conjuntos de dados para a segmentação, como também para a classificação. Essa classificação ocorre em diferentes níveis, isto é, não necessariamente eu terei todos esses dados no mesmo nível, e eu também posso ter pesos diferenciados para cada uma dessas entradas na segmentação. Então, aqui nós vemos um exemplo de uma segmentação de 3 níveis, uma área em São José dos Campos. Esse nível é maior e vocês notam que a segmentação segue exatamente, fielmente, o limite das quadras. Como isso foi possível? É simples. O layer que deu entrada a essa segmentação é um próprio mapa vetorial de SIG, isto é, havia digitalização das quadras previamente e essa digitalização então configurou um nível superior de segmentação. No nível intermediário, a gente começa a refinar os alvos interquadras, então obviamente o limite que veio do nível anterior ele está sempre mantido, mas ocorre a subdivisão interna dos segmentos. E esse, então, é o nível mais fino, que vai se ajustar ao quê? A classificação final, que são os alvos que nós normalmente encontramos em áreas urbanas, como grama, árvores, asfalto, telha cerâmica, lajes de concreto claro, lajes de concreto escuro, telhas de alumínio e sombra. Então, aqui nós vemos um resultado final dessa classificação, feita com uma segmentação de 3 níveis e uma rede semântica hierárquica correspondente a 3 níveis de classificação. Essa é a classificação no nível fino, então nós vemos aqui essa diversidade de alvos. Esse tipo de detalhamento em classificação era impensável até a 2ª geração de satélites. Então, somente com avanços na resolução espacial e radiométrica dos sensores, e somente com paralelo avanço nas plataformas computacionais, tanto em termos de robustez quanto de algoritmos de classificação inovadores, é que a gente passou então a olhar com muito mais detalhe o ambiente urbano. Novas tendências em sensoriamento remoto urbano. As imagens hiperespectrais, em geral, elas têm sido uma grande aliada das imagens de alta resolução espacial. Então, em casos onde ocorre a confusão espectral, é possível valer-se de imagens ou dados hiperespectrais para remover a confusão. Nós temos também novas possibilidades em sensoriamento remoto urbano, em termos de plataforma, que podem agora fazer coberturas em escalas muito mais detalhadas, com sensores variados e sob demanda, a partir dos chamados veículos aéreos não tripulados, Unmanned Aerial Vehicles, UAVs ou os UAVs. Atualmente aí nós estamos falando em drones, que são espécies de veículos não tripulados, que não se assemelham a aeronaves, mas mais a helicópteros. Então existe uma diversidade de novas tecnologias com relação a veículos não tripulados, que podem comportar o quê? Sensores que permitem a aquisição de ortofotos digitais, sensores termais exclusivamente, radares de abertura sintética, que é o SAR,
radares de abertura sintética interferométricos, que é o INSAR, que são aqueles que possuem duas antenas e permitem a aquisição de informação altimétrica, além de sensores de perfilamento ou varredura laser. Novas tendências em sensoriamento remoto urbano permitem também que nós possamos incrementar o processo de classificação com o auxílio de modelos tridimensionais. Então, existem uma série de alvos que têm comportamento espectral semelhante, porém eles estão localizados em cotas distintas. Então, aqui nós temos um exemplo. O solo exposto está sempre localizado na cota 0, ao nível do chão, ao passo que telha cerâmica, que é construída também com argila, o mesmo material dos solos, da maior parte dos solos expostos nas nossas cidades, elas normalmente se localizam em cota acima de 3 metros. Outros exemplos, asfalto, que é um alvo meio cinza escuro, normalmente em cota 0, quando não se tratam de pontes e viadutos, obviamente, e cimento amianto escuro, né, telhas de fibrocimento amianto escuro, que estão normalmente a partir da cota 3 metros. Outra tendência é utilizar os modelos tridimensionais para auxiliar em estudos de inferência populacional. Por quê? Porque na primeira geração nós vimos que havia estudos de inferência populacional e eles eram baseados em análise de regressão simples. Isto é, atuava-se somente com a informação projetada de área. E hoje as nossas grandes cidades, não só no Brasil, bem como nos países emergentes, principalmente na Ásia, existe uma profusão de edifícios residenciais elevados, né, com andares aí de 15, 20 até 30 andares ou mais. Então, os modelos tridimensionais permitem o quê? Maior acurácia quanto à altura desses edifícios residenciais e, portanto, o quê? A realização mais precisa de inferências com base no cálculo da superfície habitável encontrada em cada um desses edifícios residenciais. Novas tendências também incluem o uso do laser para modelos tridimensionais urbanos. Esse aqui é um exemplo de um estudo que foi feito para o norte de Sydney. Eles fizeram um levantamento exaustivo de toda a área norte de Sydney e eles reproduzem em ambiente computacional a cidade. Isto é, todas as áreas verdes, as árvores e suas espécies, equipamentos públicos, bancos, hidrantes, telefones, toda a parte de infraestrutura, tubulação de água, gás, fibra ótica, a parte de telefonia fixa e móvel. Então, toda a cidade ela é transposta para o ambiente computacional e tudo tem a sua informação de posição e de localização, inclusive a cota que é subterrânea, porque a gente se preocupa muito em entender o que está acima do solo. Só que abaixo do solo nós temos grandes redes de tubulações e dutos em diferentes posições, o que facilita muito o gerenciamento em caso de obras, em caso de emergências da defesa civil, desastres. Tudo isso pode ser obtido com o auxílio do equipamento de varredura laser. Aqui nós vemos alguns sensores de alta resolução ópticos aerotransportados, isto é, câmeras de fotográficas, né, digitais. Aqui nós vemos então um exemplo de uma composição colorida para uma câmera aerotransportada, que é a RMK Top, produzida pela Intergraph. Aqui é o centro da cidade de Rio Claro. Aqui é um grande lago, né, uma praça que existe na cidade. Então nós vemos aí a riqueza de detalhes, né, produzida pela ortofoto. Outras câmeras orbitais de imageamento também foram introduzidas, não inicialmente para fins de mapeamento da superfície terrestre, mas neste caso específico a HRS-CAX foi concebida para mapear a superfície do planeta Marte e ela teve grande aplicação, grande utilidade no mapeamento de áreas urbanas terrestres. Então nós vemos aqui um exemplo, né, da riqueza de detalhes, a alta qualidade radiométrica aqui para a Praça Potsdamer, em Berlim, adquiridos aí com a imagem. E aqui um modelo tridimensional com a mesma câmera, feito para uma ilha vulcânica no Pacífico. Outros sensores que são importantes nessa nova geração são os radares de abertura sintética interferométricos. Conforme eu falei, eles trabalham com duas antenas e a partir daí eles conseguem informação altimétrica.
Obviamente, o INSAR ele tem uma resolução aquém do laser, mas ainda assim ele encontra muitas aplicações, principalmente em estudos de subsidência, que se referem a rebaixamentos de terra ou construções. Aqui nós vemos algum exemplo de sensores a laser aerotransportados. Eles operam, como vocês podem perceber, em geral no infravermelho próximo, né? Esse aqui está um pouquinho no SWIR já. O mecanismo de imageamento é variado, alguns deles percorrem em imageamento do pulso de forma zigue-zague ou de forma circular, e também o mecanismo de imageamento difere. Então aqui nós temos um espelho rotacional de 45 graus, espelho oscilante, aqui um sistema de varredura Palmer, né, na forma de mosca, ele é triplo, tem um tripé. Aqui nós temos um prisma rotacional que emite os pulsos de luz pulsada, no caso o infravermelho próximo, e temos também uma espécie de distribuidor de fibras, aqui não sei se essa seria a melhor tradução, mas é um sistema de imageamento que permite uma multiplicidade na emissão de feixes. A lógica do LiDAR, em geral, é sempre a varredura a partir de uma plataforma aerotransportada. Recentemente, nós temos perfilamento a laser em plataformas terrestres. Isso é muito útil no caso de recomposição tridimensional de ambientes urbanos, em áreas onde nós temos uma grande concentração de edifícios e ocorre a oclusão por uma plataforma aérea. Então, em terra, o pessoal coloca um aparelho que se assemelha muito a um teodolito e emite os feixes de luz pulsada para os edifícios para obter informação detalhada do posicionamento das fachadas, dos topos dos edifícios em termos altimétricos. É importante falar sobre o laser, que não somente a informação do primeiro pulso é útil, mas também a do último pulso. No caso aqui, o primeiro pulso vai trazer informação sobre o topo de árvores, né, o dossel, e o último pulso ele traz informação propícia sobre pequenas projeções de edifícios, né? Footprint seria, no caso, pegada, ou seja, a projeção horizontal de edifícios. Não somente o primeiro e o último pulso são importantes, às vezes é interessante, é adequado obter informação de pulsos intermediários. Então, aqui nós vemos aqui uma nuvem de pontos de diferentes cotas, que se refere aí a diferentes linhas de distribuição de energia, né? Nós temos essas torres de alta tensão que cruzam grandes áreas agrícolas. Os fios de alta tensão estão localizados em cotas distintas, como nós vemos aqui, olha, nesse corte, né? Aqui as torres de alta tensão. O laser também pode ser aplicado para estudos da qualidade de vias em função da umidade, né, e da resposta de intensidade do asfalto. E é importante lembrar que ele possui elevada precisão altimétrica, porém baixa precisão planimétrica. Isso nos remete ao fato de que não é possível a construção de modelos tridimensionais somente com um sensor. A ideia para o futuro do sensoramento remoto urbano é sempre a utilização combinada de diferentes sensores. E para concluir a nova geração de sensores SAR, é importante falar do TerraSAR-X, que é um radar de abertura sintética alemão, que, diferente dos seus predecessores, está atingindo resolução métrica. Então, esse SAR aqui, ele consegue produzir imagens de até 1 metro de resolução espacial. Neste caso excepcional, ela possui 2,4 metros. Esse aqui é um esquema que mostra que a tendência em sensoramento remoto urbano é a conjugação de laser, né? Sensores a laser aerotransportados, sensores a laser terrestres, fotogrametria de curto alcance, né? No caso aqui para reconstituição de fachadas. Isso é muito importante nos modelos do Google 3D. Quando você navega no Google 3D, você percorre as fachadas dos edifícios, então isso é muito importante para renderizar as imagens sobre o modelo tridimensional, além de ortoimagens, né? Imagens aéreas e radar de abertura sintético interferométrico. Aqui nós vemos um exemplo de um modelo laser feito para o centro de Uberlândia. Ele está fatiado conforme a altura dos alvos e esse modelo 3D foi utilizado para inferência populacional nessa área. Essa aqui é uma outra vista desse modelo. No caso aqui nós temos uma composição colorida íconos que foi renderizada sobre o modelo a laser, no sentido de conferir um aspecto mais real
a essa área de estudo. Obviamente nós temos restrições com relação ao telão, mas olhando esse modelo diretamente numa tela de computador é possível ver a riqueza de detalhes, aqui uma piscina, coberturas, casas, prédios, árvores, e como é possível você navegar hoje em ambiente computacional sobre uma determinada área urbana, valendo-se dos recursos então do sensoriamento remoto óptico e a laser. Para concluir a aula, eu gostaria de mostrar então um filme que foi feito sobre um levantamento de varredura laser no centro de Londres. Aqui você já nota inicialmente uma falha do sensor. Então, se vocês forem pensar, ele não está trazendo informações detalhadas sobre a borda dos edifícios. Esses edifícios estão parecendo mais aqueles castelos de areia que a gente faz na praia no verão. Eles têm um certo borramento, mas obviamente a gente tem que pensar que a informação a laser, de varredura laser, ela é muito pesada. Então a densidade de pontos que você levanta por metro quadrado para construir um modelo, ela pode impactar muito os seus recursos computacionais. Aqui nós vemos alguns arranha-céus do centro de Londres. Naturalmente, quando o levantamento é feito, a gente estabelece o número de pontos que nós vamos obter. Como essa área aqui é imensa, vasta e é de se esperar que esse modelo seja realmente massivo, a reprodução dele em ambiente computacional veio com menos pontos. Mas, se o levantamento foi feito com um número maior de pontos, é possível trabalhar em áreas menores e assim obter um melhor detalhamento dos edifícios, obviamente contando com uma maior densidade de pontos. Eu acho que com isso eu cobri os principais tópicos de sensoriamento remoto urbano. Eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa aí nesses poucos minutos e espero também que vocês possam utilizar essa informação no futuro da carreira de vocês, tanto profissional quanto acadêmica. Eu agradeço pela atenção e até breve.